suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei vós. Somos construtores de pontes e não cavadores de abismos. Somos ministros da reconciliação e não promotores de contendas. Somos pacificadores e não geradores de intrigas. Daqui a pouco, continuaremos sobre este assunto. O ministério da igreja é de aproximação das pessoas e não de afastamento delas. Somos um só corpo e membros uns dos outros. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é promovido, todos se regozijam com ele. Para isso, precisamos tomar algumas medidas. Em primeiro lugar, reconhecer que somos falhos e erramos uns com os outros. Não somos uma comunidade de pessoas perfeitas. Nós ainda estamos sujeitos a falhas e tropeçamos em muitas coisas. E isso, obviamente, não nos dá o direito de errarmos intencionalmente. A vida cristã não nos dá imunidade para pecar. Precisamos ser vigilantes para não sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Porém, o fato de errarmos uns com os outros não anula o fato de que somos uma só família e um só rebanho. O apóstolo Paulo admite que na igreja há momentos em que temos queixas uns dos outros. A admissão do erro é o primeiro passo para corrigi-lo. Enquanto ficarmos justificando-nos e transferindo a culpa para outrem, só agravamos os relacionamentos. Então, estaremos cavando abismos, em vez de construirmos pontes. Em segundo lugar, reconhecer que o caminho do arrependimento e do perdão é a única forma de construirmos pontes, em vez de cavarmos abismos. Um cristão demonstra sua maturidade espiritual quando reconhece seu erro e tem discernimento e disposição para pedir perdão. Não há comunidade saudável sem o exercício do perdão. Somos a comunidade dos perdoados e dos perdoadores. Quem não perdoa não pode orar, não pode ofertar, não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece emocional e fisicamente. A Bíblia diz que precisamos perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Esse perdão deve ser imediato, pleno e definitivo. O perdão sara as feridas, restaura os relacionamentos, produz comunhão e glorifica a Deus. Ferir uns aos outros ou guardar mágoa produz doença emocional e desavença relacional. É tempo de construirmos pontes em vez de cavarmos abismos em nossos relacionamentos dentro da nossa família e da igreja. Concordo com C.S. Lewis quando disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. O perdão não é uma atitude fácil, mas uma decisão necessária. Guardar mágoa é conviver diuturnamente com a pessoa que menos gostaríamos de ter por perto. Perdoar é a atitude mais sensata. O perdão nos torna livres da mágoa. O perdão é a faxina da mente, a asepsia da alma. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Em terceiro lugar, reconhecer que Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Fomos chamados para pregar a reconciliação do homem com Deus e do homem com o próximo. Fomos vocacionados para construir pontes em vez de cavarmos abismos. Os filhos do reino são pacificadores e os pacificadores são chamados
filhos de Deus. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Quem ama, busca a reconciliação. Vivemos numa sociedade marcada pela guerra. O homem é o lobo do próprio homem. A violência é a ordem do dia nos grandes centros urbanos e até mesmo nas regiões campesinas. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. Os crimes por motivos fúteis se multiplicam. Até mesmo a família está se transformando num palco de violência. Neste mundo timbrado pelo ódio, somos desafiados a viver a realidade do amor. Neste mundo que desconhece a caridade, somos desafiados a viver a prática do perdão. Neste mundo onde reina a inimizade, somos constituídos ministros da reconciliação. Em quarto lugar, reconhecer que nenhuma vitória tem gosto de vitória se a comunhão fraternal é quebrada. A única vitória que glorifica o nome de Cristo é a decisão de restaurar o que foi quebrado, de aproximar o que foi afastado. Paulo diz que, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Ainda diz que, se preciso for, devemos sofrer o dano para construir as pontes da reconciliação. A palavra de Deus declara que devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não revidou ultraje com ultraje. Ele rogou ao Pai que perdoasse seus algozes e até mesmo atenuou-lhes a culpa, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. A Bíblia inteira é um apelo à reconciliação com Deus e à reconciliação fraternal. O apóstolo Paulo chega a afirmar que, se não houver perdão dentro da igreja, Satanás leva vantagem sobre nós. Que Deus nos ajude a amar uns aos outros, a dar a nossa vida uns pelos outros, a perdoar uns aos outros, como em Cristo Deus nos perdoou, a construirmos pontes em vez de cavarmos abismos.